Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal, a videoaula de anatomia do professor Carlão. E hoje a nossa aula será sobre meninges do sistema nervoso central. Esta é uma aula onde o conteúdo pertence à neuroanatomia, né? Então é uma aula de neuroanatomia. E nesta videoaula eu vou passar para vocês tudo sobre as meninges, né? Então o que são as meninges, onde elas estão localizadas, como elas são formadas, como elas são originadas embriologicamente e quais as suas principais funções. Né? Então, tudo relacionado a essas meninges do sistema nervoso central. Então, o que nós temos que entender que são as meninges? As meninges são três membranas, né? Três tecidos, que são formados por tecido conjuntivo, né? Não só a dura mater, como está aqui no slide, mas as outras também, né? Ela é formada de tecido conjuntivo, tá? Rico em colágeno, vai apresentar vasos sanguíneos, né? E nervos também, tá ok? Elas são originadas do endoderma, né? Que no caso do endoderma não, desculpa, tá errado aqui, é do ectoderma, tá? Do tubo neural, que é o mesmo que vai originar, né, o sistema nervoso central, né, o encéfalo, medula espinal, e vai formar também as meninges, tá? Então, só relevem este engano aqui, não é endoderma, tá? É o ectoderma que vai originar o tubo neural e vai originar todas as estruturas do sistema nervoso central, incluindo as meninges, né? Que são três: dura mater, aracnoide e pia mater, tá certo? Vamos começar primeiro, né, analisando a camada mais externa, que é a dura mater, né, a meninge mais externa. Então a dura mater, ela é a mais superficial, ela é a mais resistente, a mais espessa, né? Como as outras duas meninges, ela é formada por tecido conjuntivo, rico em colágeno, tá? Para garantir, né, a resistência necessária a essas meninges, né, porque uma das principais funções delas, das meninges, é dar proteção para o sistema nervoso central. Então é necessário que as meninges tenham uma grande quantidade de fibras colágenas para garantir então toda essa resistência dessas meninges. Ao mesmo tempo, elas são vascularizadas e são inervadas, né? É aí que nós entramos naquela questão que, quando ocorre alguma dor, né, cerebral, não é necessariamente no tecido nervoso, porque o tecido nervoso ele não é inervado. Tá? O que é inervado são as meninges. Então, qualquer lesão que ocorra nas meninges, principalmente na pia mater, que é a que está em contato diretamente com o tecido nervoso, vai ocasionar, vai desencadear um estímulo doloroso, né? Então, por isso, porque elas são vascularizadas e inervadas. A dura mater, ela reveste não somente o encéfalo, né, que é o cérebro mais o cerebelo, como também ela reveste a medula espinal, né, que fica ali no canal medular de toda a coluna vertebral. Só que no encéfalo, a dura mater ela é formada por duas camadas, por dois folhetos, né? É o folheto externo e o folheto interno da dura mater. Na medula espinal é um folheto somente, né? Então não existe essa divisão em dois folhetos, folheto interno e externo. O folheto externo da dura mater ele adere intimamente no osso do crânio, né? Na parte interna do crânio, como se fosse um periósteo do osso. Tá? Mas não é o periósteo, tá? Vamos deixar bem claro isso. Mas como ele se adere totalmente, né, nos ossos que formam o crânio, ele pode ser comparado, né, entre aspas, um periósteo. Tá? Só que ele não tem osteogenia, ou seja, se nós observarmos os ossos, o periósteo que reveste o osso, ele vai apresentar a capacidade de formar novos osteoblastos, né, que vão originar novos ossos, um novo tecido ósseo. No caso do folheto externo da dura mater,
por mais que ele esteja intimamente aderido ao osso, ele não vai ter essa capacidade que um periósteo comum teria. Tá? Não existe espaço entre o folheto externo e o osso do crânio. Existe sim um espaço entre a dura mater, ou seja, entre o folheto interno da dura mater e a aracnoide, tá? Que é o subdural, certo? Então não existe um espaço epidural, ou seja, né, o espaço que fica entre a dura mater e o osso do crânio. Então não vai existir, né? Ele vai se aderir por completo, intimamente, no osso. O folheto externo ele vai ser vascularizado, né, no caso do encéfalo, principalmente pela artéria meningea média. Né? Nós vamos ter uma outra aula que eu vou estar disponibilizando também no meu canal do YouTube, que é sobre vascularização encefálica. E aí lá, né, nós vamos poder ver todas as artérias que vão estar irrigando, né, o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinal. Mas é importante que vocês saibam que o folheto externo da dura mater, ele vai ser vascularizado principalmente pela artéria meningea média. Existem outras arteríolas que vão estar, né, passando por ali, vão estar vascularizando esse folheto externo. Só que a principal é a meningea média. E, novamente, né, citando que a meninge, não só a dura mater, como todas as meninges, são originadas do ectoderma, ou seja, tubo neural. Tá? Deixa eu só dar uma consertada aqui, né? Porque senão vai ficar um negócio meio estranho. Pronto, arrumei ali, ó, originado do ectoderma. Tá? E o ectoderma, que é um folheto embrionário, né? Que é o folheto embrionário externo, vai originar o tubo neural, e o tubo neural, consequentemente, vai originar o sistema nervoso central, que é o encéfalo, a medula espinal e também as meninges, como a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar, né, então, uma imagem, né, do crânio e também do cérebro, né, tanto num corte transverso como em cortes, né, um corte frontal, né, ou coronal, e num corte transverso, onde nós podemos observar, então, aqui, né, toda a camada dos ossos do crânio, né? Então, a camada díploe, né, que os ossos do crânio apresentam, né, onde nós temos a compacta externa, a esponjosa no meio e uma outra compacta interna. Né? Nós vemos aqui também os vasos sanguíneos, né, no caso, arteríolas e veias emissárias, né, que vão estar se comunicando, né, tanto com o encéfalo e com as meninges. E aqui nós podemos observar as três meninges, né? Apesar que nós estamos vendo primeiramente a dura mater. Então aqui nós temos essa primeira camada, né? Que ela é mais espessa, ela é mais resistente, que é a dura mater. É a mais externa também. E aqui nós podemos ver que ela é formada por dois folhetos, né? Ó. Então, o folheto externo, que se adere por completo, né, intimamente aqui no osso do crânio, e o folheto interno, né, que vai estar em contato com a camada que fica no meio, né, a meninge que fica no meio, que vai ser a aracnoide, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Então aqui é só para que nós possamos, né, para que vocês possam visualizar, então, aonde fica, onde está localizada a dura mater. A dura mater, ela vai formar algumas pregas. Tá? O que são essas pregas? Eu vou voltar um pouco a imagem para que vocês entendam. Então, como eu falei para vocês, a dura mater ela vai ser formada por dois folhetos, o folheto externo e o folheto interno. Isso somente no encéfalo. Tá? Em alguns pontos, em algumas partes do encéfalo, o que acontece? Os dois folhetos eles se separam, ou seja, o folheto externo ele continua, né, seguindo o osso, se prendendo no osso. Só que o folheto interno ele acaba entrando em algumas fissuras, né, principalmente na fissura longitudinal. Né? Essa parte do folheto interno que penetra, né, nessas fissuras,
ou em alguns sulcos, né, do encéfalo, são chamados de pregas da dura mater. Então, o que nós vemos? Que as pregas da dura mater se derivam do folheto interno da dura mater, e as pregas são 3, onde nós temos a foice do cérebro, foice do cerebelo e a tenda do cerebelo. Então, nesta imagem, nós conseguimos visualizar bem, né, essas pregas da dura mater. Então, esta que nós vemos bem aqui na mediana, né, é a foice do cérebro. Essa foice do cérebro é o folheto interno da dura mater que penetrou, né, por toda a fissura longitudinal até chegar ali no corpo caloso, né? Lembrando que o encéfalo, né, o cérebro, aí ele vai apresentar toda a parte do telencéfalo aqui superiormente, e nós temos mais uma estrutura que é o corpo caloso. Do corpo caloso para baixo nós vamos ter, né, o corpo caloso, diencéfalo, mesencéfalo e tal. Então, a foice do cérebro é o folheto interno da dura mater que penetra por essa fissura longitudinal, até chegar ali aonde? No corpo caloso. Tá? Então, aqui nós temos a foice do cérebro. E por que ele é chamado de foice do cérebro? Porque ele lembra exatamente uma foice, né? É uma ferramenta muito utilizada, né, para se cortar mato, né? E ela tem esse formato de foice, então por isso é chamado foice do cérebro. Uma outra foice que existe é a foice do cerebelo. Se nós observarmos o cerebelo, ele também vai ser formado por 2 hemisférios. Ele tem um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo, né? É como se fosse 2 cerebelos, né? O cerebelo direito e o cerebelo esquerdo. Mas eles são unidos, né? Só que eles apresentam ali também uma fissura entre os 2 hemisférios cerebelares. E esse folheto interno da dura mater, ele penetra entre os 2 hemisférios cerebelares, formando também a foice do cerebelo. Agora, nós temos o cerebelo aqui na parte inferior, né? E superiormente aqui nós temos, né, o lobo occipital, depois, né, aqui a base, né, do cérebro, onde nós temos aqui o mesencéfalo, depois superiormente nós vamos ter o diencéfalo e assim por diante. O que acontece? O telencéfalo ele não pode ficar em contato direto com o cerebelo, né, tecido nervoso com tecido nervoso. Então o que acontece? Separando, né, o lobo occipital, né, e também o temporal do cerebelo, vai existir essa parte da dura mater, que também é do folheto interno, que ele vai formar a tenda do cerebelo. É como se fosse uma tenda mesmo, né? Você tem uma barraquinha, uma tenda que cobre a tua parte superior. Essa tenda do cerebelo, ela vai fazer isso, ela vai ficar por cima, né, do cerebelo. Ela vai separar o cerebelo do telencéfalo, né? Mais precisamente ali do lobo occipital, do lobo temporal também, que vai acabar pegando um pouquinho ali, tá? Então ele vai separar, a tenda do cerebelo separa o cerebelo do telencéfalo, tudo bem? Então essas são as pregas da dura mater. A foice do cérebro, que fica na fissura longitudinal, a foice do cerebelo, que fica entre os hemisférios cerebelares, e a tenda do cerebelo, que fica entre o telencéfalo e o cerebelo. Tudo bem? Agora, o que nós precisamos entender? Que a dura mater, nessa imagem nós conseguimos visualizar que a dura mater apresenta alguns vasos sanguíneos venosos, né? Algumas veias aqui, certo? Essas veias que existem, né, na dura mater são chamados de seios venosos da dura mater, que é o que nós vamos começar a analisar agora, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona o mecanismo, nós temos então artérias que vão levar sangue oxigenado, rico em nutrientes, para o tecido nervoso. Esse sangue ele vai para o tecido nervoso e, como qualquer tecido, qualquer órgão do nosso corpo, o sangue ele vai passar a ficar o quê? Rico em dióxido de carbono, rico em substâncias tóxicas, e tem que ser eliminado, ou seja,
é o sangue venoso que tem que sair daquele órgão e depois, né, ir para os pulmões para ser oxigenado e passar, né, também pelo rim para também ser filtrado ali, tá? Então o que nós vamos ver agora nessa videoaula de meninges são as veias que vão trazer o sangue venoso do sistema nervoso central. Numa próxima aula nós veremos as artérias que vão levar o sangue oxigenado para o sistema nervoso central. Então, esses seios venosos da dura mater, né, nada mais são do que veias que estão trazendo o sangue, né, venoso, sangue sujo, entre aspas, do sistema nervoso central. Então, os seios da dura mater são canais venosos, né, ou seja, são veias entre os folhetos da dura mater, ou seja, entre o folheto externo e o folheto interno. Por isso que no encéfalo é necessário que a dura mater apresente dois folhetos, duas camadas. Na medula espinal não há necessidade, né? Não precisa disso, porque não tem, né, essas veias que trazem o sangue venoso dali. Tá? Mas no encéfalo sim. Então os canais venosos, né, que são os seios venosos, eles ficam entre os dois folhetos, entre o folheto externo e interno. As paredes dos seios venosos são mais rígidas do que as veias do corpo humano, né, do que as veias sistêmicas do corpo humano, né, como qualquer uma outra veia. O sangue, todo o sangue venoso, eles são drenados para os seios da dura mater, e todos os seios da dura mater, que nós vamos ver quais são, vão converger esse sangue todos para um único seio, né, de cada lado, que são os seios sigmoides, que nós vamos ver também mais à frente. E esses seios sigmoides vão originar as veias jugulares internas, que descem pelo pescoço, né, lateralmente pelo pescoço, e desembocam ali a nível ainda do pescoço, né, próximo do tórax, já para, junto com outra veia, formar, né, a veia cava superior. Tá? Ou seja, essas veias jugulares internas trazem todo o sangue venoso do sistema nervoso central para o coração. Aí depois do coração ele vai para os pulmões para que seja oxigenado. Os seios venosos da dura mater, eles também apresentam comunicação com as veias emissárias e veias diploicas. Então eu vou voltar a imagem um pouquinho para que vocês entendam. O osso, ele também é vascularizado, né, os ossos do crânio. E esses ossos do crânio, que no caso nós temos as veias emissárias e as veias diploicas porque estão na substância esponjosa díploe dos ossos do crânio, né, dos ossos planos do crânio. E as veias emissárias, que elas vão emitir ramos para os seios da dura mater. Então, os seios da dura mater vão receber sangue não somente do sistema nervoso central, mas também dos ossos do crânio que estão protegendo, né, ali o sistema nervoso central. Não só dos ossos, mas também do escalpo, né, que é a gordura, né, a tela subcutânea, ou tecido conjuntivo, né, que tem abaixo da pele do crânio. Então eles vão estar mandando todo esse sangue ali para os seios da dura mater. Tudo bem? Então vamos lá. Então quando nós observamos toda a dura mater, né, nós já sabemos que os seios venosos ficam entre os dois folhetos, folheto externo e interno. Nós temos que analisar então quais são os seios venosos que estão presentes na dura mater. Porque existem outros seios venosos que vão estar presentes na base do crânio. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver os seios venosos que estão entre os folhetos da dura mater. O primeiro seio venoso que nós podemos observar é esse que fica bem superior aqui, ó, né? Que é o seio venoso sagital superior. Tá? Então, seio venoso sagital superior. Ó. Então, ele vai ficar bem na parte superior
da foice do cérebro. Só que existe um outro seio sagital, que é o sagital inferior, né? Ó, então, aonde termina, né, a foice do cérebro, ali próximo do corpo caloso, vai existir um outro seio venoso, que é o seio sagital inferior. Então, os dois primeiros que nós podemos observar é o seio sagital superior e o seio sagital inferior, né? E nós podemos observar que o seio sagital superior está recebendo sangue de várias outras veias, né? Como veia cerebral superior, tá? Superficial superior, né? Então ele vai estar recebendo aí de várias outras veias. Nós temos então o sagital superior e o sagital inferior. O sagital inferior, ele vai desembocar num outro que ele é totalmente reto, ó, ele fica na tenda do cerebelo, que é o seio reto. Como ele é totalmente reto, ele é chamado de seio reto. Tá? O seio reto, ele vai receber sangue da veia cerebral interna, cerebral magna, né, da veia basal. Então, várias veias que estão trazendo sangue aí da parte interna do cérebro vão desembocar aqui no seio reto. Então, no seio reto está desembocando quais seios venosos? O seio sagital inferior, né, e as veias internas, né, as veias internas ali do cérebro. O que acontece? Lateralmente, nós temos dois outros seios, né, que são os seios transversos. Ó. Então, existe o seio transverso direito e o seio transverso esquerdo. Abaixo, né, ali na foice do cerebelo, existe mais um seio, que é o seio occipital. Seio occipital. Então, nós temos o seio sagital superior, o sagital inferior, o reto, o occipital embaixo e os transversos, né, transverso direito e transverso esquerdo. Neste ponto, onde todos os seios se encontram, é chamado confluência dos seios. Então, a confluência dos seios é por onde vai passar, onde vai ocorrer o encontro de todos os seios venosos. O sagital superior, o transverso, o occipital, o transverso não, o reto, né? O occipital e os dois transversos. E o que acontece? O seio transverso, ó, né, vamos analisar esse direito, porque o esquerdo está meio ruim de ver lá. Então, o seio transverso, ele vai continuar, ele vai passar por um forame no crânio, né, mais à frente. Só que vejam lá, ó, transverso, aí ele faz um S, que é o seio sigmoide. O seio sigmoide, aí ele vai penetrar por um forame, que é chamado forame jugular, que fica na base do crânio, e depois que ele passou o forame jugular, ele já é chamado, ele já muda o nome, ao invés de ser chamado seio sigmoide, ele passa a ser chamado veia jugular interna. Tá? Então, a veia jugular interna, ela é originada do seio sigmoide. Só que o seio sigmoide é originado do seio transverso. Então, pelo seio transverso está vindo todo o sangue, ó, do sagital superior, do sagital inferior, da veia cerebral magna, né, que traz todo o sangue venoso da parte interna do cérebro, está recebendo sangue do seio reto, do seio occipital e vai trazer por esse transverso. O transverso faz um S, é chamado sigmoide, e depois ele já forma a veia jugular interna. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é os seios da dura mater. Tá? Aqui numa visualização medial interna, né, ó, nós temos o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, aqui o seio transverso, o seio sigmoide, ó, que ele faz um S, tá? E aí ele já penetra, né, pelo forame jugular, já para depois formar a veia jugular interna. Tá? Então, esses são os seios venosos da dura mater. Agora nós vamos começar a analisar os seios venosos da base do crânio.
que ficam literalmente na base do crânio, tá? Bom, de todos os seios venosos da base do crânio, o mais importante é o seio cavernoso. Por quê? Primeiro porque ele é o maior, ele é irregular e ele fica lateralmente à cela túrcica, né? Então ele fica ali próximo à glândula hipófise. O seio cavernoso, como nós podemos observar aqui, ele recebe sangue das veias oftálmicas superior e da central da retina. Ou seja, todo o sangue venoso que está vindo lá do globo ocular vai desembocar aqui no seio cavernoso, tá? O seio cavernoso ele vai drenar o seu sangue, né, por dois outros seios, que são os seios petroso, né? Tanto o superior, não, o seio petroso superior, e um outro seio petroso inferior que fica aqui embaixo, tá? Ou seja, seio petroso porque ele fica próximo da área petrosa, né? Ali do osso temporal na parte interna. Por isso que nós temos o seio petroso superior, né? Que é este aqui de cima, e o seio petroso inferior, que é este de baixo. Então, todo o sangue do seio cavernoso vem para os seios petrosos, tá? O seio cavernoso ele se comunica com o seio cavernoso do outro lado, através de um outro seio, né, que acaba rodeando aqui a fossa hipofisária, que é o seio intercavernoso, né? Então, o seio cavernoso esquerdo se comunica com o direito pelo seio intercavernoso, né, que está rodeando aqui tanto a fossa hipofisária quanto também, né, a haste ali da glândula hipófise. O seio cavernoso ele é atravessado, né, pela artéria carótida interna, uma artéria muito importante, né, para a vascularização encefálica, pelo nervo abducente, pelo nervo troclear, pelo nervo óculomotor, pelo nervo oftálmico e pelo nervo trigêmeo. Ou seja, qualquer problema que ocorra neste seio cavernoso, ele pode fazer uma compressão nesses nervos, né, e afetar aí tanto a mobilidade, as funções motoras, né, do olho, como também o próprio nervo que inerva, né, o globo ocular, né, e também o nervo trigêmeo, causando aí uma possível, né, síndrome do trigêmeo, né, ou também chamado de nevralgia do trigêmeo. Tudo bem? E o que acontece também? Se por um acaso o indivíduo ele apresentar um aneurisma na artéria carótida interna, o qual está atravessando, né, o seio cavernoso, e por um acaso essa artéria carótida for rompida e entrar sangue, né, dentro do seio cavernoso, ele pode aumentar a pressão desse seio cavernoso e fazer um movimento inverso do sangue. Ao invés do sangue venoso vir do globo ocular em direção ao seio cavernoso, como estou aumentando o sangue dentro do seio cavernoso, e é um sangue arterial com pressão, né, ele vai empurrar esse sangue em direção ao globo ocular, causando uma dilatação e um aumento da pressão, né, do olho, que vai ocorrer o quê? Uma protrusão do bulbo ocular, do olho, né? Agora, o aneurisma, se ele não romper, ele mesmo assim ele vai comprometer algumas estruturas ali, porque ele vai comprimir o nervo abducente e outros nervos que estão ao redor, né, como o troclear, o óculomotor, o oftálmico e até mesmo o próprio trigêmeo, causando aí problemas motores do olho, né, problema de sensibilidade ocular e também até uma possível nevralgia do nervo trigêmeo. Então, por isso que o seio cavernoso, né, ele é muito importante, porque tem estruturas que estão passando por ali que são estruturas importantes e que qualquer problema nesse seio cavernoso vai afetar,
né, esses nervos, e pode afetar também a pressão ocular. Tudo bem? Os outros seios que nós temos é o intercavernoso, que eu já falei para vocês, né, que é um seio, esse seio aqui, ó, né, que está rodeando, que está circundando a fossa hipofisária e a glândula hipófise, que comunica os dois seios cavernosos, né, o direito com o esquerdo. Aí nós temos também o seio esfenoparietal, tá? O seio esfenoparietal, ou seja, ele é um seio que ele passa, né, pela asa menor do esfenoide e vai até em direção ao osso parietal, né? Então nós temos o esfenoparietal dos dois lados, ó. Esse é o esfenoparietal direito e este é o esfenoparietal esquerdo. Depois nós temos o petroso superior e inferior, né, que nós já vimos também no slide anterior. Petroso superior e o petroso inferior, né, que estão aí tanto acima quanto abaixo da porção petrosa do osso temporal, na parte interna do crânio. E, como eu já falei para vocês, os seios petrosos, tanto superior quanto inferior, eles estão trazendo sangue do seio cavernoso, né? Não somente do seio cavernoso, como também do esfenoparietal. Então, nós temos que entender que todo o sangue ele vai fazendo uma circulação, ele cai num seio, depois ele vai ser drenado para um outro seio, mas o final dele, que nós vamos ver, é o seio sigmoide, que vai dar a origem à veia jugular interna, né? Então, só vamos dar uma recapitulada para que isso fique bem gravado, bem entendido, né, para vocês aí. Então, do globo ocular, nós temos as veias oftálmicas, né, que estão trazendo, né, esse sangue do globo ocular, tá? E também a veia central da retina, estão trazendo esse sangue venoso, desemboca no seio cavernoso. O sangue do seio esfenoparietal também desemboca no seio cavernoso, né? Nós temos várias outras veias aqui que vão formar o plexo venoso basilar, que também acabam desembocando, né, no seio intercavernoso, que vai jogar o sangue no seio cavernoso. Do seio cavernoso, esse sangue ele vai para o petroso superior e petroso inferior, tá? E depois esse petroso superior e inferior desemboca onde? Ó? Eles estão desembocando no seio transverso. Então, já junta aqui o sangue do seio transverso, mais os dois petrosos, né, superior e inferior, já vai tudo para o seio sigmoide, né, ó, seio sigmoide, penetra pelo forame jugular e a hora que ela já aparecer no pescoço aqui, ela já é veia jugular interna, tá? Nós temos mais um seio, que é o seio basilar, né? Que na verdade é o plexo venoso basilar, tá? É o plexo venoso basilar. Tudo bem? Então esses são os seios venosos da base do crânio. Então nós vimos os seios venosos da dura mater e os seios venosos da base do crânio. Então aqui, né, novamente, nós visualizamos o que é a dura mater, o seu folheto externo, o seu folheto interno. O folheto interno ele penetra, né, em algumas partes, formando a foice do cérebro, foice do cerebelo e a tenda do cerebelo. Agora, outra coisa que nós temos que ver também, que é o seio venoso, né? Então, o que acontece? O seio venoso ele vai ser um espaço, né? O seio venoso, principalmente da dura mater, ele vai ser um espaço que fica entre os folhetos, né? Tanto externo quanto interno. Por isso que o seio venoso ele apresenta a parede mais resistente do que as veias comuns do corpo humano, porque eles são formados pela dura mater, que já é um tecido mais resistente, mais rico em colágeno, mais espesso, então é bem mais difícil de ocorrer o que? Um rompimento desses seios venosos aqui, tá? E é por esses seios venosos que vão estar circulando todo o sangue venoso, né? E aqui nós vemos, né, as veias diploicas,
emissárias, a veia meníngeas, né? As veias superficiais cerebrais, né? E as médias também. Então todas estão jogando aonde? Estão jogando nos seios, que são os mais calibrosos, né? Então todo o sangue do cérebro, né, do sistema nervoso central, vai desembocar nos seios, tá? E todos os seios vão desembocar no seio sigmoide, que penetra pelo forame jugular, e no pescoço já muda o seu nome, passando a ser chamado veia jugular interna, trazendo todo o sangue ali do cérebro, do encéfalo, tá? Depois da dura mater, nós temos uma camada que fica no meio, que é a aracnoide, tá? A aracnoide, ela forma algumas estruturas parecendo um monte de ovinho, como se fosse ninhozinhos, né, de ovos de aranha. E essas elevações são chamadas de granulações aracnoideas, né? Granulações porque parecem grãos, aracnoideas porque parece um monte de ovinho de aranha, tá? Essas granulações aracnoideas, elas estão mais concentradas especificamente no meio, né? Bem ali no seio sagital superior, que é onde elas vão tá eliminando, né, no seio venoso sagital superior, o líquor, né, que nós vamos ver numa próxima aula o que é o líquor, como ele vai ser formado, qual a sua função e como ele circula dentro do sistema nervoso central. Então, o importante para vocês agora é saber que a aracnoide é a meninge média, né? Ela fica abaixo da dura mater e ela vai apresentar as granulações aracnoideas, que se desembocam, né, principalmente em maior quantidade no seio venoso sagital superior. E a última meninge que nós temos é a pia mater. A pia mater, ela é uma meninge que ela está em contato íntimo com o tecido nervoso, tá? Independente se é no encéfalo ou na medula espinal. Ela vai estar em contato íntimo, aderido diretamente ali no tecido nervoso, tá? Indo até os sulcos, né? Porque se nós observarmos o encéfalo, né, principalmente ali o telencéfalo, ele vai ser formado pelas elevações, que são os giros, e entre os giros existem espaços que são os sulcos. Então a pia mater, ela vai revestir não somente os giros, mas também penetra pelo sulco, vai até o final do sulco e volta, tá? A pia mater, ela dá resistência ao tecido nervoso, então ela externamente, né, o tecido nervoso, ela consegue manter ali toda essa resistência do tecido, né, evitando que o tecido fique sem proteção ou, né, de qualquer maneira. Então ele dá essa resistência. E uma das funções também muito importante da pia mater é que ela acompanha os vasos sanguíneos, ela reveste os vasos sanguíneos, evitando, impedindo que esses vasos sanguíneos entrem em contato direto com o tecido nervoso, né? Então aqui nós podemos observar aqui, por exemplo, uma artéria, né? A artéria superficial cerebral média. Ela penetra pelo sulco, tá? Só que revestindo ela, ó, nós temos uma camada branquinha aqui, ó, que é a pia mater. Então o que acontece? Essas artérias, elas vão passar, né, o seu sangue para o tecido nervoso, né, para o líquor, na verdade, né, que é esse espaço que ela está aqui, é o espaço subaracnoide. Então todo o plasma sanguíneo ali que vai sair da artéria vai cair nesse líquor, e desse líquor vai penetrar no sistema nervoso central, no tecido nervoso. Só que as artérias, não só as artérias como as veias também, elas são revestidas então, ó, pela pia mater, né? Então elas não ficam em contato direto com o tecido nervoso. E isso protege o tecido nervoso contra as pulsações, né, que as artérias produzem.
porque as artérias conduzem sangue com pressão, né? Vindas lá do coração. Então, ao mesmo tempo que elas protegem o tecido nervoso contra as pulsações, também protege contra um possível rompimento, né, dessas artérias aqui, tentando barrar esse extravasamento do sangue para o tecido nervoso diretamente. Tá, ok? Então essas são as 3 meninges, pessoal. Então né, foi falado aí das importâncias da localização, das funções, né, de cada uma, né? E só dando uma recapitulada, então a dura mater é a camada mais externa. Ela vai ter a função de se prender internamente no osso do crânio e ser mais resistente, garantindo uma maior proteção para o tecido nervoso, além de em alguns pontos formar espaços entre os 2 folhetos, que são os seios venosos da dura mater. A aracnoide, nós vimos que ela vai ser a camada média, né, a meninge média, e ela vai apresentar as granulações aracnoides, que tem por função possibilitar a passagem do líquor ou do líquidos cerebral do tecido nervoso para o sangue venoso, né? E depois nós vimos que nós temos a pia mater, que é a meninge interna, que ela está em contato direto, íntimo, né, com o tecido nervoso, e a função dela, além de dar resistência ao tecido nervoso, é acompanhar os vasos sanguíneos, protegendo o tecido nervoso contra das pulsações, principalmente arteriais. Tá? Então, com isso, pessoal, eu termino com vocês a videoaula de neuroanatomia sobre meninges do sistema nervoso central. Espero que vocês tenham aprendido, né, tenham entendido do assunto, né, e espero também que essa videoaula sirva, né, para vocês, para o conhecimento de vocês, né, e para o curso que vocês estejam fazendo, né. Façam as anotações necessárias, revejam a videoaula quantas vezes for necessário, e qualquer sugestão, reclamações, críticas, elogios, agradecimentos, deixem seus comentários lá, né, no vídeo, que assim que eu tiver disponibilidade estarei respondendo a todos aí. Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula de anatomia e de neuroanatomia do professor Carlão.